A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 22. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Então, o que nós temos aqui? O sogro de Moisés. Mas no capítulo de ontem, ele era chamado de Reuel. E aqui ele está sendo chamado de Jetro. O que quer dizer Jetro? Excelente, abundante, abundância. Então, se Reuel significava amigo de Deus, Jetro significa excelente, abundante. E ele estava apacentando o rebanho. Tu lembra que pastor de ovelhas, que quem apacentava o rebanho era abominação para os egípcios? Lembra que José falou para seus irmãos que eles deveriam ficar na terra de Gósen para apacentar rebanhos, porque os egípcios consideravam esta função, essa profissão, missão, como algo abominável? E agora Moisés está apacentando o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. Então, retomando, Midian significa contenda, rixa, disputa. Midian é da descendência de Abraão. Abraão casou com Quetura e teve Midian, e Midian era o pai dos midianitas. Então, Moisés está morando na terra de Midian e seu sogro era sacerdote de Midian. E aí ele chega em Horebe, chegou a Horebe, o monte de Deus. Horebe quer dizer exatamente isso, monte de Deus, monte do Senhor, colina árida, colina deserta, e também era conhecido como Sinai, o Monte Sinai, que é um monte da presença de Deus, da sarça de Deus, da sarça que não se queimava, né? Do milagre, do prodígio, daquela maravilha de ver uma árvore, né? Um arbusto pegando fogo e não se consumindo. Então, o Monte Horebe ficou conhecido como o Monte da Sarça do Senhor, ou como o Monte de Deus, ou como Sinai. 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então, algo sobrenatural aconteceu. Quando fala anjo de Deus, eu não sei na tua Bíblia, mas na minha tá com letra maiúscula. Este anjo de Deus não é aquele anjo mensageiro enviado por Deus que aparece para dar uma mensagem, um recado, ou salvar, proteger alguém. Não. Quando aparece a expressão anjo de Deus, anjo do Senhor, com letra maiúscula, indica o próprio Deus, indica a presença e a proteção de Deus. Então, o anjo do Senhor apareceu para Moisés numa chama de fogo no meio de uma sarça. Chama de fogo também é um indicativo da presença de Deus, porque Deus é fogo consumidor. A santidade de Deus, a glória de Deus. Quando tu pensa nessas expressões, tu pensa no sol, a glória de Deus, o sol, né? O sol queima, o sol tem luz, tem calor. Quando tu pensa na santidade de Deus, é algo que purifica, algo que limpa,
algo que queima, que aquece, que refina o ouro. Então todas essas simbologias apontam para a presença de Deus. O fogo é um símbolo da presença de Deus. 3. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Então ele queria ver o que estava acontecendo, né, com a planta, com a árvore. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Então, olha só. Terra santa. Aquele lugar era o monte de Deus. Era a terra santa de Deus. Era o lugar onde Deus estava, a presença de Deus. Então tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então Deus se apresenta: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E antes ele diz: eu sou o Deus de seu pai. Daí eu tenho que falar para vocês, o pai de Moisés era Anrão. E Anrão quer dizer exaltação do povo, ou o povo é exaltado. E sim, a partir do chamado de Moisés, do ministério de Moisés, da obra de Moisés, da missão de Moisés, o povo de Deus seria exaltado. Haveria exaltação para o povo de Deus. 7. Então o Senhor disse, então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Então aqui eu destaco 3 verbos: vi, ouvi e conheço. Deus vê, Deus ouve e Deus conhece a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa aflição. Assim como ele viu, ouviu e conheceu tudo o que estava acontecendo com o seu povo, ele também sabe o que acontece conosco. 8. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Então, aqui a referência de que a terra reservada, prometida, selecionada, a terra santa, separada por Deus para o seu povo, era uma terra que manava leite e mel. Ó, eu vou levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O povo de Deus é uma nação já, a nação de Israel, mas é uma nação de escravos, de homens e mulheres prisioneiros. Deus se refere, né, ao povo dele. Certamente vi a aflição do meu povo. Então, o meu povo é um bando de escravos. É um grupo de escravos.
como nós éramos antes de encontrar o Senhor Jesus. Éramos escravos do pecado, escravos da nossa própria vontade, escravos, presos, prisioneiros, encarcerados. Mas o Senhor Jesus nos libertou. E Moisés é o libertador. Moisés, vamos dizer assim, é a ferramenta que Deus usou para libertar o seu povo da escravidão do Egito. E aí eu tenho que falar para vocês sobre os moradores da terra, né? O cananeu, o eteu, o amorreu, o ferezeu, o eveu e o jebuseu. Cananeu, vamos dizer assim, é o de Canaã, que quer dizer mercador, negociante, comerciante. Como eu digo, que comprava e vendia. Eteu é o que causa medo, terror. Amorreu, rebelde, amargo. Ferezeu, rústico, tosco. Eveu, camponês, agricultor. Jebuseu, debulhado, trilhado. Então, esses eram os povos que habitavam em Canaã, na terra santa, na terra sagrada, na terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Então, no primeiro capítulo nós vimos que o faraó, por medo, ele escravizava, oprimia e forçava os hebreus a trabalhar nos serviços mais pesados, mais difíceis. Ele queria matar os meninos para que não houvesse resistência, rebelião, soldados, guerreiros, né? Mas Deus levantava e fortalecia as mulheres. E nós vimos que Deus usou mulheres para guardar, proteger, salvar a vida de Moisés. Então, esta opressão, essa escravidão, essa aflição, esse sofrimento já tinha passado das medidas. E Deus estava agindo em favor do seu povo. 10. Agora venha e eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então aqui está bem claro, ó, o meu povo, meu povo. Quem é o povo de Deus? Os filhos de Israel. 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então ele pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Como que eu posso fazer isso? 12. Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Então, Deus se revela para Moisés no Monte Horebe, e o sinal é justamente, ó, sinal, né? No Sinai, ele vai adorar a Deus. Vocês adorarão a Deus neste monte. 13. Moisés disse para Deus: eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Aí aqui é uma coisa preocupante. O povo já não sabia quem era Deus. Ó, o Deus dos seus pais me enviou. O que isso quer dizer? Que não era o Deus deles mais. Eles viviam
como egípcios. Eles não sabiam mais quem era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. 14. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Aí aqui a gente tem que parar e meditar e refletir. Moisés pergunta: quem sou eu? Né? Como que ele vai libertar o povo de Israel? Como que eles vão acreditar? Qual é o nome do Deus que está enviando? Aí o que Deus diz? Eu sou o que sou. Aqui na minha Bíblia está tudo com letra maiúscula. No original está escrito Yahvé. Está escrito 4 letras hebraicas. Chama-se tetragrama, que são as consoantes da palavra Yahvé, Javé, que seria traduzida como Senhor. Mas o judeu, né, o israelita, por reverência, ele só diz as consoantes para indicar que é o nome do Senhor. Então, essa é a resposta que está aqui. Eu sou o que sou. É uma expressão que vem do verbo ser, que indica que Deus não muda, que Deus é eterno, que Deus sempre existiu. Deus é, Ele é. Deus é o Senhor, Deus é o Criador, Deus é o provedor, o sustentador. Ele é. Eu sou o que sou. E isso nos lembra o que o próprio Senhor Jesus falou. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a água viva. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. Jesus falou várias vezes: eu sou. Por quê? Porque esta revelação de Deus a Moisés, esse chamado de Deus para Moisés, marcou profundamente a história de Israel. Assim como a mudança do nome de Jacó para Israel. Existem coisas que são emblemáticas, que são fortes na história do povo de Deus. E aqui nós temos uma. É o próprio Deus se apresentando, dizendo quem ele é para Moisés. Eu sou o que sou. E isso mostra que Deus é o Todo-Poderoso. E nós dependemos dele. Moisés disse: quem sou eu? Tipo, o que eu vou fazer? E aí Deus mostra que ele é que vai fazer. Moisés só tem que obedecer. 15. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ó, o que eu acabei de falar para vocês? Que é um marco, como a gente diz, um divisor de águas. Esse é o nome de Deus. Foi assim que Deus se apresentou para Moisés no Monte Horebe, a partir da sarça, né? Falou de dentro de uma sarça, de um lugar santo, da presença de Deus. Este é o meu nome. 16. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes:
O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade eu os tenho visitado e visto que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eveu, do Jebuseu. Vou repetir. Para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Então, o primeiro desafio de Moisés era falar com os anciãos de Israel. No 13, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês. Então, esses filhos de Israel, em primeira instância, seriam os anciãos de Israel. 18. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias no deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Então, Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso, como Senhor, como Criador, como Eterno, como aquele que sempre existiu. Mas agora ele está falando que ele vai ter que usar de mão forte contra Faraó, contra o rei do Egito. E aqui cabe uma lição, cabe uma reflexão. Porque quando tu tá escravo, escravizado, tu tá nas mãos do inimigo, tu tá nas mãos de Satanás, tu tá preso. E Deus tem que te arrancar de lá, tem que te libertar de lá, tem que te tirar. E Ele nos tira com mão forte, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele está dizendo aqui, Faraó não vai deixar. Ele vai ter que ser obrigado por mão forte. 21. 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Então, o que está acontecendo? Deus está dizendo, ele não vai deixar, mas eu vou usar do meu poder. Eu vou fazer prodígios. 21. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Aí aqui é um trocadilho. Deus vai ter que usar de mão forte contra Faraó e o povo não vai sair de mãos vazias quando sair do Egito. 22. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Então, isso já é algo profético. Deus está profetizando, está revelando o que vai acontecer. Que na saída do povo de Deus do Egito, eles não sairão de mãos vazias. Eles terão prata, ouro e roupas. E isso vai ser considerado um despojo. Porque sim, eles estavam sendo roubados, oprimidos, afligidos, escravizados. E Deus vai providenciar uma restituição para o seu povo. Assim como os despojos numa guerra. Curte,
comenta e compartilha. Esse foi o capítulo 3 de Êxodo.